Existem alguns tipos de franquias que são verdadeiramente especiais, e isso independentemente do motivo. Talvez o que chama a sua atenção é um mundo grande que tem muita coisa para ser explorada e para ser vivenciada. Ou talvez a forma como a história é contada para você através dos olhos de personagens magníficos e muito bem construídos. Talvez a mecânica que o jogo possui, aquele loop de gameplay, seja o que te faça gostar ainda mais, e quando tudo isso está em conjunto, cria uma verdadeira obra de arte que nos divertimos tantos e gostamos de jogar. E eu acredito fortemente que todos esses elementos estão presentes nesse RPG. Um jogo sobre luta, sobre explorar a história e eventos que talvez achamos que conhecíamos. Um jogo sobre liberdade, onde você é uma peça extremamente importante no tabuleiro de poder, desvendando tudo o que aconteceu no passado para escrever a história da maneira que você precisa que aconteça no futuro. Hoje é dia de Assassin's Creed RPG. Saudações a todos! Eu sou Caio Bonfalari, sou ator, engenheiro e mestre de RPG, e sejam todos vocês que estão me assistindo muito bem-vindos, muito bem-vindas ao Rotina de Mestre. Cara, que satisfação em saber que uma franquia que eu tanto amo e tanto gosto finalmente virou um RPG de mesa. Eu sou viciado em Assassin's Creed, vocês podem ver aqui, ó, nos livros, que eu li todos eles, tô que nem o David Jones, li todos, joguei todos, sou um mago agora. Essa é a diferença de um fã para um fanboy. E é muito curioso pensar que até esse momento esse jogo não era uma realidade, afinal, Assassin's Creed tem uma lore muito rica e a possibilidade de você revisitar qualquer momento histórico abre margem para literalmente infinitas histórias. Mas eu vou deixar para falar disso um pouco mais para frente. Primeiramente, vamos pensar no seguinte: Caio, o que é Assassin's Creed RPG? Eu sei lá, pô. Desenvolvido pela Ubisoft e o time deles e distribuído aqui no Brasil pela Copycat Games, Assassin's Creed RPG é um jogo focado exclusivamente na narrativa. Ele é bastante simples, fácil de entender, com mecânicas bem tranquilas, onde você visitará diversos períodos históricos para descobrir a verdade, jogando inclusive com mais de um personagem. Você interpretará um personagem da era atual que é o último descendente de uma linhagem composta por um ancestral assassino ou por vários deles. E através do seu DNA e de uma máquina chamada Animus, você consegue revisitar as memórias genéticas desses ancestrais, revivendo a história e entendendo verdadeiramente como ela aconteceu. Em Assassin's Creed, o seu foco não é entender o que, e sim como. E por causa disso, você vai estar colado de perto nessa guerra infinita que os assassinos travam junto dos Templários, que é feito de uma maneira muito divertida e transportada do jogo aqui para esse nosso RPG de mesa. E o fato de você poder visitar qualquer período histórico vai abrir margem para quê? Para você e seus amigos se divertirem da maneira que vocês quiserem. Tu gosta de jogar na Renascença italiana e quer ser um pupilo do Ezio? Você pode. Quer jogar na Revolução Americana e lutar lado a lado com o Hadohageddon, conhecido como Connor? Você também pode. Quer revisitar o Antigo Egito e fazer parte da formação do credo ao lado de Bayek de Siwa? Quem diria? Você também pode. E não só o que tem no livro, você pode inventar os próprios assassinos com os próprios períodos históricos, você pode fazer parte da Guerra da Farroupilha aqui no Brasil? Tu pode também, cara. Já pensou fazer um assassino da Idade da Pedra? Que em vez da lâmina oculta ele tem uma clava que faz bom que fica uga, buga, uga, uga. Nada disso que você não pode no livro, então tá permitido. Falando um pouquinho do fluxo de jogo, ele vai funcionar como muitos RPGs mais modernos fazem, utilizando de cenas. Primeiro vamos entender o que é uma sequência, que basicamente é um arco de jogo. São diversas sessõezinhas, mini-aventuras, diversas cenas que vão completar uma grande sequência. Dependendo da campanha, podem ter 2, 3, 4, 5, 10 sequências se você quiser. Vai variar do quanto você e os seus amigos querem explorar a história. E também faz parte do fluxo de jogo a forma como você vai abordar cada uma dessas cenas, que aqui tem o nome de abordagem. Não diga! Digo. Que coisa!
Toda vez que o seu personagem estiver em cena, você pode escolher resolvê-la com uma das 4 abordagens do jogo: ativa, sutil, astuta ou social. A abordagem ativa é aquela feita com sangue frio, que você precisa ser rápido, ter reflexos rápidos. Normalmente você vai precisar se expor para resolver uma coisa e garantir que ela funcione. Já se você prefere resolver as coisas no modo furtivo, sem deixar testemunha, sem ninguém perceber que você sequer esteve ali, talvez você prefira abordar as cenas de forma sutil. Porém, você pode ser um inteligente da época, tipo Leonardo da Vinci, sabe? E você sabe que a percepção, a inteligência, o pensamento lógico das coisas é a melhor maneira de resolver um problema. Você pode usar a abordagem astuta. E por fim, a abordagem social é para você que é o cara do carisma, sabe? Da lábia. Mas por que eu estou falando tudo isso daqui? Por causa do sistema de dados do jogo. Esse é um sistema conhecido como match, que tem como principal e único dado os D6. Cada face do dado representa uma abordagem, além das faces do credo e das faces da abstergo. E como funciona? Muito simples. Durante a cena, você precisou fazer um teste de abordagem e a sua abordagem é sutil. Você vai jogar lá os seus 6D6. Você vai contabilizar quantas faces de dados caíram à abordagem sutil. Se você teve um número de faces igual à dificuldade que você tinha para passar no teste, é um sucesso. Precisou passar disfarçadamente pelos guardas? Se os seus dados deram pelo menos ali 3 faces sutis e a dificuldade era 3, você conseguiu. E lembrando, você não precisa dos dados personalizados de Assassin's Creed para jogar. Se você tiver os seus dados normais D6, tem lá uma regra no jogo de como que é cada face. Embora ter os dados personalizados seria muito mais legal. Mas não só isso, existem outras formas de se ter sucesso. Um deles é você deixar o seu like aqui no Rotina de Mestre e se inscrever no canal. Essa é a melhor forma do canal continuar tendo sucesso, continuar trazendo conteúdo gratuito de RPG de mesa para você que está me assistindo. Não esquece, deixa o hype no vídeo, isso ajuda muito. E claro, como falar desse jogaço sem falar da Copycat, que é a nossa parceira aqui do canal. Com o cupom ROTINA5, você tem 5% de desconto na compra de qualquer produto da loja. O link está aqui na descrição, se você quiser, vai lá, usa o cupom, você ajuda o canal e ainda consegue desconto. Mas vamos lá, vamos voltar pro Animus, que tem muita coisa ainda pra falar de Assassin's Creed. Gente, se cortar aqui, o jogo é bom. Ai, nossa, eu fiquei até oriçado. Meu Deus, eu senti um negócio que eu não sentia há muitos anos. Uma outra forma de conseguir vantagens dentro desse sistema é através dos aumentos livres, que acontecem quando você consegue mais faces, mais combinações, mais matches do que o necessário, que é a dificuldade do jogo. Então vamos supor, você consegue ali 4 combinações e a dificuldade era 2, você tem 2 a mais. Além disso, você também consegue esses dados caso você tire um 6, ou seja, o dado do credo, a face do credo, ou a invocar traços, coisas do seu personagem. Quando isso acontecer, você pode adicionar coisas na narrativa que não estavam ali antes, te concedendo uma pequena vantagem. E até mesmo ativar, conseguir habilidades especiais que também são feitas através de cartas. E como nem tudo são flores na vida, ainda mais em RPG de mesa, dependendo de suas rolagens, você pode se lascar com muita força e ser vascado. Se o número de matches que você teve com as combinações ali forem menor do que a dificuldade estabelecida pelo leitor, o seu personagem fica frustrado e você marca lá na caixa de frustração. Quando todas as caixas de frustrações estiverem marcadas, o seu personagem basicamente é derrotado, podendo inclusive ser desincronizado ali do ânimos da memória. A ideia aqui é que a frustração pode ser um dano físico, moral ou uma derrota para o seu personagem. Como você e seus amigos vão justificar isso, depende apenas da narrativa que vocês querem contar. Já o revés acontece quando o seu personagem está frustrado e tira um ou mais dados da abstergo, ou seja, tirou um no dado. E isso é independentemente se você teve sucesso ou fracasso no teste. Eles vão representar situações inesperadas e negativas que o seu personagem vai ter que lidar para resolver a cena. Pode ser aqueles guardas que apareceram sem você saber, ou um amigo que acabou traindo o credo, vai depender do que o leitor e vocês querem. E quanto mais dados da abstergo você tirar, mais lascado tu tá. Então, boa sorte. Puta que pariu! Vamos falar agora um pouquinho sobre a personalização de Assassin's Creed RPG. E o que eu posso falar é que ela é bem aberta e bem simples, nada complexo.
Ao criar o seu personagem, você, além de nome, visual e tudo isso que sempre tem, você escolhe os itens que ele carrega, o item característico, que é a assinatura dele, traços que ele teria, o lema que ele leva para a vida, entre outros. E tudo isso não está em uma tabela pré-definida. Você escolhe o que faz mais sentido para o seu personagem e simplesmente anota. E aí, durante uma cena, você pode invocar os traços, o item, para conseguir pequenas vantagens que vão te ajudar a resolver o conflito que está tendo. E durante a criação do seu personagem, você também vai escolher ali qual abordagem melhor se encaixa com o que você busca. E uma coisa interessante é que em Assassin's Creed RPG, você não fica somando tanto esses valores. Na verdade, quanto melhor o seu personagem é em uma abordagem, menor é a dificuldade que ele terá em fazer ela. Então talvez o seu personagem seja péssimo, horrível em resolver as coisas da forma social, e a dificuldade que ele terá nesses testes é 3. Porém, você investiu pontos ali para ser um cara mais esperto, mais astuto, e aí por isso a sua abordagem, a sua dificuldade é 1, facilitando e muito na hora que você tiver essa abordagem durante o jogo. Foi beleza. Mas o que mais me chamou a atenção, tanto na personalização quanto na jogabilidade de Assassin's Creed RPG, é a quantidade de personagens que você joga. Talvez por isso que as fichas sejam tão simples e sem muitos fatores mecânicos, porque ia ser uma salada desgraçada, velho. Pensa assim, tá você e mais 2 amigos jogando, vocês 3 e o leitor. Você gosta de explorar as invasões vikings na Inglaterra, o outro prefere jogar no Japão feudal, lá no estilo último Assassin's Creed que saiu, enquanto um terceiro prefere explorar a Revolução Industrial no mesmo estilo do Syndicate. Imagina você juntar todas essas histórias e ter uma ficha para cada um, é muito difícil. Sem mencionar que por serem períodos históricos tão diferentes, como que você vai misturar o cara do Japão com o viking, com a Revolução, sabe? Não bate. E a solução que encontraram para isso é você jogar com os ecos. Os ecos são fichas simples de personagens que participaram da história, mas não são necessariamente um ancestral assassino. Então, se você tá jogando, por exemplo, com Ezio Auditore, talvez o seu amigo interprete um eco e jogue com o Leonardo da Vinci. Ele não é o assassino, mas ele tá ajudando na trama. Beleza, Caio? Tô gostando, me entendi. E tem nível em Assassin's Creed? Tem level up? Sim e não. Como assim? Não entendi. O jogo conta com pontos de experiência, mas não de forma tradicional. Cada vez que você completa um objetivo-chave de uma sequência, cada vez que você ajuda a ordem, que a história avança por algum motivo, você ganha XP. Ela é basicamente naquele estilo de marcos. Sempre que você atinge um marco, você ganha um pouquinho de XP. E então o seu personagem vai crescendo dentro da ordem dos assassinos, começando ali como um recruta, um novato, até se tornar um mestre. Um rotina de mestre. Um outro detalhe legal é que aqui também tem um efeito de sangramento, que foi uma adaptação interessante da lore. Na lore de Assassin's Creed, esse efeito é basicamente o seu personagem da era moderna, através da memória genética, aprendendo as habilidades dos ancestrais. Então, quanto mais tempo Desmond Miles passa revisitando as memórias do Altair, do Ezio, melhor ele fica. Ele começa a aprender a escalar, a correr, fazer parkour e tudo mais. E aqui essa mecânica é feita de forma a conseguir dados extras, ou seja, em vez de jogar 6 dados, você começa a jogar 7, 8, em testes em específico. É bem interessante, legal e te dá vantagens muito boas. Ele te incentiva a continuar conseguindo esses marcos e subir de nível. Que maneiro! Eu quero tirar esse bloco final para falar sobre as minhas primeiras impressões do sistema. O que eu gostei, o que eu não gostei, o que eu preciso ler mais para ver se eu peguei ou não. Vão ter mais vídeos falando como faz ficha, falando do sistema, explicando as mecânicas esmiuçadamente, mas vocês precisam ver o vídeo também, né? Me ajudem a ajudar vocês. Me ajuda! Eu gosto muito dessa franquia de Assassin's Creed, eu gosto de como ao longo do tempo ela foi se reformulando, teve acertos e erros no caminho, mas no geral é uma franquia de grande sucesso. E eu fiquei muito feliz em ver que diversas das mecânicas que nós temos no jogo, eles foram transportados para RPG de mesa. O efeito de sangramento é uma delas, que está ali, presente desde o primeiro jogo, e transportar isso para quem conhece o lore é muito gratificante. O livro tem toda uma seção explicando do lore, contextualizando ali de 2016, que é o período que acontece no livro, explicando quem são os assassinos, os templários, dessa luta oculta. É muito bom para contextualizar quem é novo, quem tá chegando agora, e é muito bom a gente que gosta tanto e acompanha tanto tempo, ver ali no RPG, no livro, e mergulhar um pouco mais nesse mundo. Também gostei muito de como eles abordaram a forma de você participar de qualquer momento histórico.
Dessa forma, como eu disse já no vídeo, são infinitas as possibilidades e até histórias que podem parecer nada a ver, como é o caso do Assassin's Creed Black Flag, que, assim como muitos de vocês deve ser o favorito também, se conectam com uma história que, apesar de não fazer parte do todo, não estar completamente ligado, aos poucos vai fazendo sentido, sabe? Sem mencionar que seria muito chato uma pessoa só jogar com o Ancestral e todo mundo ficar esperando passar a sequência dele para o outro começar. Então te dá diversas abordagens, ou todo mundo joga na mesma era e aí todo mundo joga com o Ancestral, ou visitar diversos tempos diferentes. Cara, isso é ouro, sabe? Ouro puro, menino. E aí vamos para a simplicidade do jogo, que para mim já é uma faca de dois gumes aqui. O jogo é muito simples e completamente narrativo. É muito bom para você chamar jogadores novos para o meio. É muito fácil de entender, de você pegar o fluxo da coisa por causa do sistema narrativo. Mas isso, para mim, Caio, pro meu gosto pessoal, não me apetece tanto, eu acho que fica devendo. Pra mim é um jogo que é simples demais, sabe? E eu gosto um pouco mais da bonecagem, eu gosto um pouco mais de você pensar nos níveis, eu gosto de você pensar como o seu personagem pode melhorar aqui e ali. Eu sinto que fica devendo muito isso nesse jogo. Não estou dizendo que o jogo está errado porque eu esperava isso. Não, a proposta do jogo é outra. Mas pro meu gosto pessoal, eu sinto que ele não supre o que eu esperava no quesito de progressão de personagem em si. Chato! O que eu quero dizer é que, por ser bastante narrativo, ele te dá muita liberdade, a liberdade demais até, eu acho que pode até atrapalhar um pouco essa liberdade excessiva que ele dá, mas no geral, ele é um jogo para quem gosta desse tipo de narrativa, e nisso, ele faz o que ele se propõe. Por fim, eu gostei muito da mecânica de dados dele, essa coisa de você fazer as combinações, o match dependendo da face, é algo que eu curto e me instiga a continuar melhorando no jogo, porque eu gosto de pegar um monte de dado assim, sabe, e jogar. É uma fantasia de jogar presencial que eu tenho. Enfim, essas são minhas opiniões e meus pitacos sobre Assassin's Creed RPG, e agora você só precisa pegar o seu descendente, deitar no Animus e revisitar as memórias de seu ancestral, desvendando a história que todos tentam esconder da forma que você quiser. Afinal, nada é verdade e tudo é permitido. Muito obrigado para você que assistiu o vídeo até aqui. Não se esquece, deixa o seu like, se inscreve no canal, hype o vídeo, compartilha ele com seus amigos. Se quiser me seguir nas redes sociais, o Guga tá colocando aí na tela para vocês. É uma forma de você acompanhar conteúdo de RPG em outras plataformas ou simplesmente acompanhar a minha vida, minhas dublagens, as coisinhas que eu faço. Deixa aqui nos comentários se você curtiu Assassin's Creed RPG, o que você gostou, o que você não gostou, o que você quer ver de conteúdo aqui no canal. Vou adorar saber, até para trazer conteúdo de qualidade que vocês querem assistir. Assassin's Creed RPG ainda está em pré-venda e você pode adquirir lá no site da Copycat Games. Não esquece, vai lá, aproveita, tá acabando, depois vai ser difícil de você conseguir, sem mencionar que você tem um desconto. Muito obrigado pelo seu tempo, muito obrigado pela sua atenção e eu te vejo no próximo vídeo.